Mais uma vez, bom dia. Esta manhã que Deus nos apresenta e nós procuramos fazer um bom uso do dia. Logo de início, as primícias ao Senhor, logo de manhã aqui. Hoje nós queremos passar para você um detalhe que talvez nós não prestamos muita atenção. Como sempre, nós procuramos um evento, um personagem bíblico, para poder trazer uma lição para todos nós. Amém, irmãos? Amém. Hoje nós vamos lembrar um pouco de Moisés, esse grande homem, incumbido de tirar o povo sofrido do Egito, mas houveram algumas coisas que nós precisamos, que nós podemos trazer para todos nós, quando Moisés foi até o Egito, porque ele tinha fugido de lá, devido a um episódio que ele teve com um cidadão egípcio, e ele teve que tomar uma decisão, feriu esse egípcio, matou, ele fugiu de lá, porque esse comentário tinha chegado para Faraó. Bom, depois, quando o Senhor chamou de verdade, lá da terra dos midianitas, Moisés para tirar seu povo do Egito, ele chamou só Moisés, mais ninguém. No entanto, Moisés se considerou muito incapaz de fazer esse serviço, e ele se auto-intitulou, se auto-defeituou com o Senhor, que ele era um homem pesado de boca e de língua, que ele não sabia falar direito, e ele era tímido, e essas deficiências ele explorou. E ele disse o Senhor para ele: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, o surdo? Ou o que vê, o cego? Não sou eu o Senhor? Disse isso para Moisés. Poderia ter parado aí, Moisés poderia ter dito: Senhor, então eu entendo que esse chamado é para mim, eu vou obedecer. Mas não foi assim. Ainda que o Senhor tenha falado para ele, em Gênesis 4, vai, pois, agora e serei a tua boca e te ensinarei o que vai falar. Mas esse diálogo indigesto que nós vemos aqui em Gênesis 4, a partir do versículo 12, Moisés disse: Senhor, envia pela mão daquele que tu has de enviar. E o Senhor não gostou nada disso. O Senhor ficou irado contra Moisés e disse: não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará teu coração. Isto é, vai fazer a vontade sua, não a minha. Olha, nós vamos permear um comentário sobre esta insistência de Moisés, e quando o Senhor cedeu com consequências para Moisés, porque Arão foi uma opção e não um chamado. Moisés forçou, como ele mesmo diz, envia outro. Arão era um levita qualificado, mas não escolhido e nem chamado. Chamado foi Moisés, não Arão. O Senhor é quem escolhe dentre os seus. Veja, o Senhor escolhe quem já é dele. Apesar do homem ser limitado, Deus não é limitado. O Senhor chama as pessoas fracas de leitura, fracas de cultura, pode chamar até um gago, até um mudo, como seu orador, porque é o Senhor quem fala no homem quando ele está no homem. Quando o Senhor chama, não tem limites, não tem defeitos. Atente para isso, meu irmão. Se ele te chama, aprove apenas obedecer. Ele vai te capacitar. Formação é de Deus, prontidão é contigo. Não resmungue, não coloque objeções no chamado de Deus. Mas Arão não foi apenas um vocal supridor de Moisés como deveria.
ele teve um comportamento que saiu da parceria fiel com Moisés. Quando Moisés subiu no Monte Sinai com Josué para receber as tábuas da lei como mandamento para ensinar o povo, ele deixou Arão para poder resolver questões que aparecessem e cuidar do povo. Esta era a ordem de Moisés. Uma decisão normal, afinal eles já tinham passado por muitas parcerias durante todo o tempo, até antes de sair do Egito, principalmente entre as 10 pragas, desde lá do Egito. Negociaram com o faraó, pelo menos tentaram, passaram muitas dificuldades no deserto juntos, já era tempo de se reafirmar numa parceria sólida para cumprir o objetivo das ordenanças do Senhor, de levar aquele povo até o lugar que Deus queria. No entanto, quando Moisés subiu ao Monte Sinai com Josué, e como Moisés demorava muito, o povo correu a Arão para pedir que fizesse um Deus que poderia ir adiante deles, porque o arraial estava estacionado. Porque Moisés não voltava, acreditaram que o silêncio era a ausência de Deus. O arraial entendeu, fez a leitura. Ausência de Moisés, silêncio de Deus, ausência de Deus. Lê do engano. Não era assim. Altura de Êxodo 32. Arão, sem demora alguma, sem pestanejar, pediu o ouro que eles tinham pendurados nas orelhas e logo trouxeram todo o ouro para Arão. Rapidamente, Arão fez um bezerro de ouro, fundiu o ouro, fez um bezerro do povo e um altar. Arão, em seguida, marcou uma grande festa para outro dia, e ele diz: amanhã será festa ao Senhor. Usurpou do direito de Moisés, inventou um caminho e usou o nome de Deus. Logo de madrugada teve início essa festança, de uma suposta adoração de sacrifícios com Deus de ouro. A festa começou com um hábito e procedimento religioso de costume, depois sentaram para comer e beber, depois de bêbados levantaram para fazer o que não deviam, ficaram nus e perverteram. Êxodo 32 e 25. Porque Arão o havia deixado despir-se para a vergonha entre seus inimigos, disse Moisés. Toda festa religiosa sem Deus, que Deus não aprova, sempre acaba na carne. Guarde isso. Qualquer festa. Logo o Senhor viu o barulho do povo e ficou muito arrependido disso. Porque lá de baixo o povo dizia: este é o teu Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. Arão aprovava esta frase. Foi uma tamanha loucura aprovada por Arão. Quando Josué, que estava com Moisés, ouve o barulho da festa lá do morro, diz a Moisés: barulho de guerra há no arraial. Mas Moisés diz: não é barulho de vitória e nem de derrota, é de festa, eu ouço. Quando Moisés vê as danças, quebrou as tábuas aos pés do monte. Muito triste ele ficou. Moisés procura Arão e diz: o que você fez com o povo para que cometesse tão grande pecado? Então Arão responde: não fique irado, você sabe que o povo é assim mesmo, inclinado para fazer o mal. Que resposta dispersa! Então, o ora tímido e pacato Moisés convoca o povo e diz: quem é do Senhor, vem a mim. Êxodo 32 e 26, para quem acompanha. O Senhor feriu o povo que fez o bezerro, destruiu o bezerro ao pó, misturou com água e fez o povo beber.
não foi a única vez que Arão, que trabalha com Moisés, que não fez esse tipo de coisa com ele. Em Números 12, ocorre uma situação que Moisés casa com uma mulher etíope, da tribo de Cuxi, ou Cuxê. Era a segunda mulher de Moisés, uma mulher negra, descendente de Cã, um dos 3 filhos de Noé. Esse segundo casamento de Moisés deu o que falar. Arão e Miriam, a profetisa, irmã de Arão, falaram mal de Moisés pelos 4 cantos do arraial. Aproveitaram Moisés ser manso e pacífico. Confira lá em Números 12 depois. Moisés já tinha casado com Zípora, filha de um sacerdote medianita chamado Jetro. Os midianitas, para quem não lembra, foi fruto de um casamento após a morte de Sara com Abraão e Quetura. Deste casamento nasceu o povo midianita. Agora, Moisés casa com outra estrangeira, uma etíope, ainda mais uma mulher etíope e negra. Moisés, o grande líder do Êxodo, casado com 2 estrangeiras, isto para os judeus era uma afronta e era demais, parte dos seus preconceitos. Arão e Miriam estavam carregados de verdades para poder criticar Moisés. Mas veja o que aconteceu. O Senhor chama os 3, Moisés, Arão e Miriam. E o Senhor disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver um profeta, eu, Senhor, na visão farei conhecer, e em sonhos falarei. Assim falava o Senhor com os profetas. E o Senhor diz a Arão e Miriam: não é assim com Moisés, meu servo, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com Moisés, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivesse temor de falar contra meu servo Moisés? Olha, irmãos, este recado é muito importante para nós. Criticar e falar mal do irmão é diferente do que dar conselhos. Arão fez o bezerro e a festa, não só para agradar o povo, mas para prejudicar Moisés. Andava com ele, mas não estava com ele. Ele queria o poderio de Moisés, a primazia, como diz o apóstolo Paulo. Pessoas como Arão sempre culpam quem ele faz o gosto, porque Arão culpou o povo, não assumiu sua responsabilidade de líder. E indiretamente ele estava culpando Moisés pelo que o povo tinha feito. Não ache que pessoas caladas e pacíficas são bobas ou são abobalhadas. As pessoas pacíficas e quietas do Senhor sabem muito bem o que se passa, porque o Senhor faz justiça por elas. Amém? Amém. Veja o que diz em Números 12. Eis que Miriam ficou leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois agimos loucamente, temos pecado. Ora, não seja ela como um morto, que saindo do ventre da sua mãe, a metade da sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que te cures. Miriam ficou 7 dias fora do arraial para ser curada. Ela atrasou 7 dias a caminhada no deserto do povo. A conclusão que nós temos desses 2 pontos que nós vimos, sobre Arão, principalmente, e Miriam, e Moisés, o homem de Deus, é que nós devemos sempre não olhar os fatos em si, mas olhar quem está por trás dele. Muitas vezes a razão perde o direito quando entra a mão de Deus. Precisamos atentar pelo que Deus faz, só vamos conseguir no Espírito do Senhor. Arão e Miriam estavam com a lei na mão,
Moisés estava com Deus. Quem está com Deus, o Senhor lhe faz desígnios e caminhos que nós não sabemos entender. Paulo diz em 1 Coríntios 2 que o homem espiritual discerne bem tudo, mas ele de ninguém é discernido. Nós, no Espírito do Senhor, podemos compreender as coisas do Senhor, mas na carne, na religião, nós jamais vamos entender a direção que o Senhor dá ao seu povo. Tenham um bom dia a todos nós, uma reflexão oportuna para que nós possamos tirar proveito da palavra de Deus e não segundo os nossos conceitos religiosos. Amém.